Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o seguinte tema: meu filho, meu discípulo. Nós estamos no segundo tópico: como conduzir meu filho à salvação. Estamos vendo quais verdades básicas para ensinarmos os filhos. A primeira verdade básica que nós já vimos foi a noção sobre pecado. Nós vimos ontem sobre a necessidade da salvação. Hoje nós vamos ver quem é o Salvador. Então nós já vimos o que faz separação entre nós e Deus, que é o pecado. Já vimos que nós necessitamos da salvação do pecado, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. E hoje nós vamos ver através de quem nós podemos ser salvos. Ou seja, quem é o Salvador? A palavra de Deus vai mostrar para nós o seguinte: o nome de Jesus é extraordinário e está acima de todo nome. Seu poder é sobrenatural e pode alcançar o coração de todo o que nele crer, independente da idade. Então não há outro nome, não há outro meio, não há outro caminho, não há outra verdade que salva, a não ser o nome de Jesus. Não sou eu quem digo, é a palavra de Deus que aponta para isso. Ou seja, em Atos capítulo 4, verso 12, diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, somente pelo nome de Cristo Jesus que somos salvos, e não há outro. E tem mais: quem crê em Jesus será salvo. Quem disse isso? A própria palavra de Deus. Então, não há outro nome, não há outro ser que possa salvar a não ser Cristo Jesus. E a Bíblia diz que quem crê em Jesus será salvo. João 3,16, verso 17. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então nós vemos que o único caminho para que sejamos salvos e os nossos filhos possam ser salvos, só existe o nome de Jesus. Crendo em Jesus Cristo, nós temos a salvação pela fé. Ainda tem mais, Atos 10, 43. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Ou seja, por meio de Cristo Jesus, nós temos o perdão dos nossos pecados. E sendo perdoados os nossos pecados, pela fé em Cristo Jesus, temos a salvação. Então, quem crê em Jesus Cristo será salvo, será justificado, será perdoado dos seus pecados. A salvação de todas as pessoas só é em Jesus Cristo, e não há outro, a não ser Cristo Jesus, o Filho de Deus. Segundo, só Jesus é capaz de nos purificar do pecado. Em 1 João capítulo 1, verso 7 e o verso 9, diz assim: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, somente por meio de Cristo Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados, e o seu sangue derramado lá na cruz nos purifica de todo pecado. E Romanos capítulo 8, verso 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, Ele já nos perdoou de toda a condenação. Ele já nos perdoou de todo o pecado. E assim será com os nossos filhos.
Crendo em Cristo Jesus, os pecados deles serão lavados, serão redimidos, serão perdoados. E é isso que nós temos que ensinar aos nossos filhos, que através de Cristo Jesus, ele é purificado de todo o pecado, que o coração dele é lavado de todo o pecado, por meio do sangue de Cristo Jesus derramado naquela cruz. Só Jesus pode nos salvar e nos reconciliar com Deus. Nós temos que ensinar aos nossos filhos que o pecado faz separação entre nós e Deus. E somente Jesus Cristo pode nos reconciliar com Deus. Efésios capítulo 2, verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo Jesus. Então, através de Cristo Jesus, ele nos reconcilia com Deus. Através de Cristo Jesus, ele reconcilia a vida dos nossos filhos com Deus. E nós temos que ensinar isso aos nossos filhos, conduzindo eles à salvação. E em Romanos 6, 23, nós vimos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somente Cristo Jesus pode nos reconciliar com Deus, nos dando a vida eterna. E é isso que nós temos que ensinar aos nossos filhos, que ele nos reconcilia com Deus para que possamos ter a vida eterna. Em Romanos 7, 24 e 25a, primeira parte diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está dizendo que ele é o mais infeliz dos homens. Por quê? Porque nele está o corpo da morte, que é o pecado. E quem vai nos livrar desse corpo da morte? Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele nos reconcilia com Deus, nos trazendo a vida, porque Adão trouxe o pecado e Jesus Cristo traz a vida. Adão trouxe a morte e Jesus Cristo trouxe a vida. Como ensinar os filhos quem é o Salvador? Então nós vemos que somente por meio de Cristo Jesus nós somos salvos. Somente por meio de Cristo Jesus nós somos perdoados dos nossos pecados. Somente em Cristo Jesus nós temos a reconciliação com Deus. E é isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Mas como que eu vou ensinar isso para os nossos filhos? Quem é o Salvador, que é Jesus Cristo? Fale da sua fé em Cristo Jesus a eles. E seja exemplo de vida com Cristo. Não é somente falar a respeito que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo perdoa os pecados, que Jesus Cristo nos reconcilia com Deus. Nós temos que ser exemplo disso. Eu tenho que ter vida com Deus. Eu tenho que ter vida com Cristo para que o meu filho veja aquilo que eu estou ensinando e aquilo que eu estou vivendo. Explique que só Jesus pode limpar o coração do pecado. Somente Jesus pode nos purificar de todo pecado. Ensinando-o sobre a vida de Jesus, sua morte e ressurreição. Ensine que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Que não existe outro meio para ser salvo. Então não há outra maneira. E é isso que nós temos que ensinar aos nossos filhos. Que em Cristo Jesus nós temos a purificação dos nossos pecados, a reconciliação com Deus e a vida eterna. Porque ele morreu e ressuscitou. E assim nós cremos que em Cristo nós também vamos ressuscitar e ter a vida eterna. Então o que nós aprendemos hoje? Conduzindo o filho à salvação, mostrando que quem é o Salvador, que quem crê em Jesus será salvo. Só Jesus é capaz de nos purificar de todo pecado. Só Jesus pode nos salvar e nos reconciliar com Deus. E como ensinar os nossos filhos? Falando a respeito de Jesus, que é o Salvador, que é aquele que perdoa pecados, só ele tem poder para perdoar pecados e reconciliar com Deus. E viver isso na nossa vida.
Eles vão ver o nosso exemplo de vida com Deus e vão crer em Cristo Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe, queridos. Nós vamos orar neste momento. Senhor, graças te damos porque o Senhor provou o seu amor por nós, enviando seu único Filho para morrer naquela cruz, para nos salvar de todos os nossos pecados, para nos perdoar e reconciliar com o Senhor. Somos gratos por isso, ó Pai. E que o Senhor possa aplicar estas verdades no coração dos nossos filhos e através da fé em Cristo Jesus, serem salvos, serem perdoados e serem reconciliados com o Senhor. Abençoe cada família, ó Pai. Aplica estas verdades em cada coração. Cura, Senhor Deus, todos os enfermos. Lava-os, purifica de todo pecado. E assim, Senhor Deus, somos gratos ao Senhor pelo teu cuidado para conosco. Abençoe o trabalho dos teus servos, ó Pai. Aqueles que não têm trabalho, abre as portas para que possam levar o sustento para o seu lar. Em tudo nós te louvamos e te adoramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.